Olá, meu nome é Thiago Quaresma Fraustes, eu sou sócio aqui do Vitor Lana Advogados e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre partilha de bens. Bom, no direito brasileiro, nós temos 4 regimes de bens. Isso mesmo. Você, quando vai casar ou quando você vai reconhecer a união estável com alguém no cartório, você tem 4 opções. A primeira delas é a participação final nos aquestos, que é um regime muito específico, quase ninguém usa, então não vou perder tempo com ele aqui não. O segundo e mais comum é o de comunhão parcial de bens. O que significa isso? Tudo que foi adquirido na constância do casamento comunica metade para um e metade para outro, com algumas exceções. Doação, herança, ferramenta de trabalho, bens de uso pessoais, entre outros. A outra opção que a gente tem é a de separação total de bens. O que significa? O que é de um, o que é do outro, é do outro. Então, o patrimônio do casal não se confunde, ok? E por último, a gente tem a comunhão total de bens. Ele não é muito comum hoje, mas já foi no passado, e nele se comunica tudo, seja o que foi adquirido desde que vocês se conheceram e constituíram uma família, seja no passado, antes de vocês se conhecerem. Comunica tudo, metade para um, metade para outro, herança, doação, entra tudo, ok? E é importante lembrar também que na partilha de bens a gente não divide só os ativos, a gente também tem que dividir o passivo. Então, o financiamento entra, né? A gente não divide só o patrimônio, a gente tem que dividir também as dívidas, ok? Mas vamos lá, Thiago, até aqui está muito tranquilo, está muito fácil, entendi tudo. Só que no meu caso, o carro está no nome da minha sogra. No meu caso, o carro está no nome da PJ. E aí? Bom, gente, aí vocês têm um desafio. Por quê? Em regra, os bens, eles são registrados no nome dos proprietários. Ponto. Então, esse carro que está no nome da sua sogra, você, em regra, não tem direito a ele. Porque presume-se que o carro é da sogra. O apartamento, a fazenda que está no nome da PJ, é da PJ, ok? Nesse caso da PJ, o que você pode ter direito é metade das cotas, metade das ações dessa PJ. Então, no processo de separação, vai ter um procedimento que chama apuração dos haveres, que você vai avaliar quanto que vale essas cotas e ele vai ter que te indenizar metade delas, comprar de você essa metade para ele ter essas cotas. Mas o patrimônio da PJ não se confunde com o patrimônio do sócio. São personalidades jurídicas diferentes e que devem ser respeitadas, porque é isso que vai dar um planejamento tributário, um planejamento sucessório, ok? Então, o patrimônio da PJ, o que está no nome da PJ, não significa que é do sócio. Mas isso é a presunção legal. Mas tem formas de você também desmascarar isso para o juiz, ok? Duas formas daqui das principais. Quando tem uma confusão patrimonial, então você demonstra para o juiz que as contas da PJ estão sendo pagas pelo sócio, as contas do sócio estão sendo pagas pela PJ, e você não sabe diferenciar o que é da PJ e o que é do sócio. Nesse caso, você consegue desconsiderar a personalidade jurídica, ok? Além disso, você também pode demonstrar para o juiz que, na verdade, aquilo ali foi feito para fraudar a ameação, para fraudar a partilha. Então, você tem que unir elementos, provas que você vai conseguir no processo judicial, mas você já tem condições de conseguir antes, extratos bancários, cartório de imóveis, você consegue acessar as matrículas dos bens e verificar essa situação. No Detran, você consegue saber exatamente o nome de quem está registrado aquele veículo, e assim sucessivamente. Além disso, testemunhas vão ser importantes para mostrar que está tendo uma fraude ali, que na verdade aquele veículo que está no nome da PJ é do sócio, e assim sucessivamente. Não necessariamente isso vai ser resolvido no seu processo de partilha, porque o juiz de família ele não quer nem saber disso. Ele vai dividir o que está no nome do casal. Talvez seja necessário você suspender o divórcio e ir com uma ação própria para anular esse negócio jurídico que foi fraudulento, que te prejudicou. E aí sim o juiz de família, depois que você anular esse negócio jurídico,
essa compra e venda fraudulenta, essa doação fraudulenta, aí sim você consegue rever os valores que você teria direito, ok? E aí, para encerrar, eu vou contar um caso aqui, que eu acho que o exemplo é muito didático. Chegou uma moça pra gente, de uns 40 anos de idade, e ela contou um pouco da história dela, que era mais ou menos o seguinte. Ela já havia tentado se separar no passado, depois tentou reatar e depois decidiu se separar de verdade, né? Definitivamente. Decidiu. Só que, como ela tentou se separar no passado, isso acenou um sinal de alerta para o bonitão. E o que ele fez? Ele começou a passar para o patrimônio da PJ dele todo o patrimônio que era comum. E no caso dela, teve uma peculiaridade muito interessante. Quando eles voltaram, eles compraram uma fazenda. Só que essa fazenda tinha duas matrículas. Tinha uma que foi registrada em nome do casal, que era a sede, então o sítio que eles usavam, né, para passar os finais de semana, estava no nome do casal. Só que grande parte da propriedade não estava no nome do casal e tinha uma matrícula própria. O que ele fez? Registrou na PJ dele. Era uma propriedade grande que ele estava pensando em fazer um empreendimento lá e ele já registrou na PJ dele. Quando ela procurou a gente, ela ainda conseguiu trazer para a gente a informação de que teve uma venda fraudulenta, uma compra e venda fraudulenta. Por quê? Esse cara pegou o patrimônio que estava na PJ e ainda vendeu para um laranja, que era um amigo de infância dele na ocasião. E aí, o que foi necessário no caso dela? A gente mostrou isso tudo para o juiz, ela trouxe para a gente esses documentos, a gente também ajudou ela nessa pesquisa, porque a gente tem que ser meio detetive mesmo, para pegar esses fios que eles deixam solto, para a gente conseguir mostrar a verdade para o juiz. E a gente conseguiu, no tribunal, em recurso, olha só, o juiz não deu de primeira, de tanto que é difícil isso que eu estou falando para vocês, mas a gente conseguiu, num recurso, cautelarmente o bloqueio dos bens daquele casal, de tudo que estava no nome do casal. Então, veículos, para ele evitar de ficar dilapidando, o próprio imóvel que estava no nome do casal, enfim, ele não ia conseguir mexer nesse patrimônio enquanto a separação estivesse tramitando. No caso dela, aliás, a gente vai precisar também de uma ação própria para anular essa compra e venda fraudulenta que eles fizeram, para esse patrimônio, esse imóvel voltar para o acervo do casal, para a gente conseguir partilhar. Então, é muito importante que você tenha ao seu lado um profissional especializado, que sabe o que está fazendo, que sabe pegar o que você traz para a gente de prova, de elemento, e constituir novas provas ao longo do processo, através de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, testemunha, diversos ofícios, enfim, mostrar isso para o juiz e aí sim correr atrás do que é seu de direito. Então é isso. Se você curtiu, você gostou, clica aqui no like, compartilha isso com pessoas que vocês sabem que precisam dessa informação e se tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui que a gente responde. Tchau, tchau.